Hoje estamos aqui nesse belíssimo cartão postal de registro, porque o nosso assunto de hoje é o budismo. Nós vamos descobrir um pouquinho sobre a sua origem, como chegou aqui até a nossa cidade de Registro e, claro, falar um pouquinho sobre o templo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, acione o sininho, chame os amigos e vamos juntos para a nossa resenha de número 25. Uma das religiões mais antigas do mundo, o budismo, está entre as 5 mais populares do planeta, com mais de 2.500 anos de existência. A origem do budismo está ligada diretamente a Siddhartha Gautama, o Buda, que teve seu provável tempo de vida há cerca de 2.600 anos atrás. Siddhartha Gautama foi um príncipe nascido na região sul do atual Nepal, que após ter o entendimento sobre situações que assolam os seres humanos, como a doença, a velhice e até mesmo a morte, renunciou ao trono e se dedicou à busca da erradicação do sofrimento, não só dos seres humanos, mas como de todos os seres. Após um longo processo em busca por conhecimentos e 49 dias em meditação profunda, atingiu o mais alto nível do despertar, conhecido como a iluminação, entendido por muitos como o Nirvana. E a partir daí passou a ser conhecido como Buda Shakyamuni, tornando-se mestre espiritual, fundando o budismo. Vale aqui registrar que esta é uma religião não teísta, ou seja, Buda não era considerado um deus e nunca foi pretendido como tal. O budismo se espalhou na Ásia no decorrer dos séculos, até chegar no Japão via Coreia, por volta do século 6 depois de Cristo. No Brasil, o budismo chegou em 1908, junto com os primeiros imigrantes japoneses. A bordo do navio Kasato Maru estava Tomojiro Ibaragi, um monge budista enviado pela vontade de Ryo Mizuno, o grande responsável pelo projeto de emigrar japoneses ao Brasil, também conhecido como o pai da imigração japonesa, que era adepto ao budismo e sabia que a presença de um monge junto da comunidade nipônica seria de extrema importância para o auxílio religioso e até mesmo psicológico. O monge Tomojiro, também conhecido como Ibaragi Nisui Shonin, já tinha o título de sacerdote e já na chegada a Santos, celebrou o primeiro culto e oração budista em solo brasileiro, dando início à história do budismo em nosso país. Ao contrário dos outros imigrantes, Ibaragi não veio ao Brasil interessado em terras e riquezas, mas sim tinha como objetivo e missão a propagação desta religião. No início, ele passou pelas mesmas privações e sofrimentos de um colono comum, trabalhando arduamente nas lavouras. Apesar de inicialmente não ter condições para a expansão religiosa, ainda assim fazia as peregrinações das doutrinas budistas. Segundo o documentário Samurai da Paz, Ibaragi chegou a Registro em 1917. Embora o budismo tenha chegado aqui no Vale do Ribeira em 1913, com os primeiros imigrantes que pertenceram aos núcleos Katsura e posteriormente Registro e Sete Barras, que praticavam a sua fé somente em âmbito familiar. A chegada de Tomojiro Ibaragi foi muito importante para dar sustentação e suporte religioso, uma vez que ele procurou se dedicar a todas as comunidades japonesas, se tornando uma grande referência religiosa na região. Em nossa cidade, ele permaneceu até 1923, seguindo seu caminho para outras colônias do estado de São Paulo.
destinando quase toda a sua vida a esta religião em solo brasileiro. Após passar diversos tipos de dificuldade, perseguição e até mesmo ter sido preso, Ibaragni Suichonin concluiu a sua missão e faleceu aos 85 anos na cidade de Lins, aqui no estado de São Paulo. E hoje é reconhecido como padroeiro do budismo no Brasil. O budismo praticado de forma coletiva no Vale do Ribeira foi aparecer a partir de 1928, com a chegada do monge Masumi Ikoma, da seita Shinshu Honpa Honganji. Segundo o livro O Imigrante Japonês, ele se instalou no núcleo Katsura, colônia japonesa que ficava na região de Jipovura, em Iguape. Tinha este nome em homenagem ao primeiro-ministro do Japão na época, o Sr. Taro Katsura. O monge Masumi Ikoma fundou uma associação budista em nossa região, denominada Piedade e Luz, dando início à pregação de sua doutrina religiosa, conseguindo a adesão de aproximadamente 1000 adeptos na região do Vale do Ribeira. Em 1934, o monge Masumi decidiu ir em direção a São Paulo para continuar a propagação desta ramificação budista. Ainda na década de 30, o periódico O Campo do Rio de Janeiro, que contava com relatórios da Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha, o KKKK, informava que 33% da população que residia em Registro pertenciam à religião budista. Na década de 1940, era possível encomendar uma imagem de Buda no comércio registrense deste porte. Em alguns casos, o interessado aguardava por volta de 60 dias para ter uma imagem como esta, vinda diretamente do Japão. No início dos anos 50, o budismo já era reconhecido por todos os níveis de autoridades do Brasil. O presidente Getúlio Vargas recebe no Palácio do Catete, em visita de cortesia, o Sr. Koyo Otani, a mais alta autoridade da Igreja Budista da região oeste do Japão, que se faz acompanhar da sua esposa, concunhada do imperador Hirohito, e ainda do Sr. Doi Naba, também um dos chefes do budismo. Em palestra com o chefe da nação, o Sr. Otani, depois de apresentar os cumprimentos enviados pelo imperador do Japão, anunciou que pretende percorrer os estados do Brasil, onde se acham localizadas as grandes colônias japonesas, a fim de incentivar o intercâmbio de amizade entre o Japão e o nosso país. Em 1954, aconteceu o primeiro touro nagashi da história em território nacional aqui em Registro, pelas mãos de 2 budistas da linhagem Nichiren Shu, uma das ramificações budistas. Na ocasião, foram soltos 7 barquinhos, ou melhor, 7 touros, das mãos do sacerdote Emei Shimoto, que havia chegado recentemente do Japão, além do Sr. Bunzo Kasuga, que era o único adepto da Nichiren Shu na época. Um dos 7 touros, que fora solto naquela oportunidade, foi em homenagem a um viajante japonês, que anos antes havia se hospedado em uma pousada de 7 barras, que ao descer as margens do rio Ribeira para lavar o seu rosto, acabou caindo e se afogando. Os outros 6 touros foram homenagens a membros falecidos de famílias japonesas da nossa região. Em 1956, neste mesmo local onde foi realizado o primeiro touro nagashi, foi inaugurado um monumento em homenagem às vítimas do rio Ribeira de Iguape. Hoje em dia é considerado um dos pontos turísticos da nossa cidade. Boa noite a todos. Eu quero inicialmente cumprimentar a presença de todos nessa cerimônia já tradicional na nossa cidade, graças ao reverendo e toda a sua equipe da Igreja Budista, que vem a Registro já todos esses anos, e ao grupo de Registro, um grupo abnegado, são poucas pessoas que trabalham, e liderados aí pelo Sr. Tessal Kasuga, com o apoio aí dos companheiros que ajudam nesta cerimônia, que além da importância espiritual, que é o principal, de um momento de nós, num dia muito próprio, que é o dia de finados, que a gente deixa as coisas materiais de lado e pensa um pouco do lado espiritual, em homenagem às vítimas
aqui do nosso Rio Ribeira. E que também se tornou, através dos anos, pela sua originalidade, uma cerimônia que cativou o sentimento das pessoas e também chamou a atenção para o lado, pela originalidade, esse lado turístico, que só Registro, praticamente, que tem essa cerimônia completa. Então isso é motivo de orgulho para nós como registrenses e principalmente a gente na qualidade de prefeito municipal. Então resta-nos, neste momento, a gente nos associar do mais puro sentimento ao que essa cerimônia se propõe e mais uma vez agradecer a colaboração desse grupo que tem mantido viva essa tradição na nossa cidade e nos corações das pessoas que aqui se dirigem para cultuar a memória dos mortos do Rio Ribeira. Muito obrigado a todos pelo esforço e pela presença. Muito obrigado. Atualmente, o Toranagashi pertence não só ao calendário turístico de Registro, mas como do estado de São Paulo. Tradicionalmente, até os dias de hoje, a monja Myoho Ishimoto, viúva do senhor Emei Ishimoto, reza em um barco para a purificação das águas do rio, antes da soltura das lanternas. Em 1957, foi construído o primeiro templo budista em Registro, da linhagem Jodo Shinshu, erguido no terreno que pertencia ao registrense Masao Sugano, que doou cerca de 10.000 metros quadrados para a comunidade budista, visando esse passo importante para a expansão da religião em nosso município. O templo ficava exatamente onde hoje se encontra o salão social desta comunidade. Vale lembrar que até hoje essa região é conhecida popularmente em Registro como bairro budista. Em 1967, o novo e atual templo começou a ser construído, fruto de um grande movimento dos adeptos que visavam aumentar a estrutura física para comportar todas as famílias, que ano após ano aumentava significativamente. O processo foi longo, levando cerca de 12 anos para ser concluído, até que em julho de 1979 foi inaugurado e, segundo o jornal A Tribuna, cravou um dos grandes momentos do budismo em Registro e região, com a presença de autoridades budistas e caravanas de diversos lugares do país. A comissão de construção era composta por Kazuo Ono, Manuel Shikaoka, Kazuo Sakoda, Yuji Yamada, Yutaka Utsunomiya, Yoshi Kuroda, além de Enzo Takehara, que não está na foto. O monge na época era o Sr. Takujo, que pousou ao lado de sua esposa. O templo desde então se tornou um dos pontos turísticos de Registro, considerado pela população como um belíssimo cartão postal da cidade. Em 1999, o templo budista sediou o 43º Congresso Sul-Americano das Senhoras Budistas. O evento já havia sido realizado por aqui em 1989 e voltou a ser realizado em 2015.
これをもちまして第43回 Em comemoração aos 60 anos do templo, foi inaugurado um elevador, que além de entregar significativa acessibilidade, é um marco das 6 décadas de história e sucesso. Como nem tudo são flores, em 2019, o G1, portal de notícias da Rede Globo, noticiou o sumiço misterioso do sino que pertencia ao templo há mais de 30 anos. Havia sido fabricado no Japão e pesava cerca de 40 quilos. Hoje em dia, o atual monge a comandar o templo é o reverendo Isshin Takahashi, o 14º monge na linha de sucessão. E o presidente da Associação Budista de Registro é o Sr. Toshiaki Yamamura. O local é frequentado por mais de 100 famílias atualmente. Além das reuniões que acontecem no primeiro e terceiro domingo do mês, entre os grandes eventos realizados é destaque o Bon Odori, tradição milenar que simboliza a boa colheita e homenageia os antepassados, por meio de danças tradicionais e folclóricas. Atualmente, a grande novidade do templo é a construção em andamento de um columbário que terá gavetas disponíveis não só para os adeptos, mas para quem possa se interessar. O templo budista Rompa Ronggandi de Registro encanta não só por ser um lugar de extrema paz e reflexão, mas também por sua bela arquitetura junto dos seus 64 anos de história, que embeleza a nossa cidade, se mantendo como uma importante referência da cultura nipônica. Quero aqui lembrar que as fontes pesquisadas e os agradecimentos especiais você pode conferir aqui na descrição do YouTube. Um abraço e até a nossa próxima edição.